Olá amigos do Unicerrado, meu nome é Péricles, sou urologista, trabalho com andrologia e uro-oncologia e vou falar sobre hoje um tema importante da urologia que é o DAEM, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, também conhecido pela sigla em inglês ADAM. Gostaria de agradecer o convite da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia, é um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro simpósio. Então, o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, conhecido como DAEM, ele se faz muito importante nos dias de hoje porque um dos aspectos mais significativos da demografia nos últimos anos é o envelhecimento da nossa população. A OMS define como idoso qualquer indivíduo acima de 60 anos e hoje essa faixa etária no nosso país compreende 28 milhões de pessoas. É estimado que em 2045 o número de idosos ultrapasse o número de crianças. Esses 28 milhões correspondem hoje a 13% da população brasileira. Segundo a International Society for the Study of the Aging Male, o DAEM pode ser definido como uma síndrome caracterizada por sinais e sintomas persistentes de hipogonadismo associada a níveis subnormais de testosterona associados ao envelhecimento masculino. A partir dos 40 anos, o homem tem em média uma perda de testosterona total de ordem de 1 a 2% por ano. E algumas comorbidades, como diabetes, dislipidemias, sedentarismo, tabagismo, podem acelerar para números bem maiores. Só para citar um exemplo, homens com diabetes, idosos diabéticos, chegam a uma prevalência de DAEM da ordem de 50% em comparação com 20 a 30 de idosos sem diabetes. É importante frisar que a incidência do DAEM ela aumenta com o envelhecimento, mas isso não quer dizer que um homem necessariamente venha a experimentar os sintomas do DAEM em alguma parte de sua vida. Por isso mesmo, termos como, por exemplo, andropausa devem ser evitados porque, ao contrário da menopausa que ocorre nas mulheres, não existe uma data ou uma faixa etária pré-definida em que o homem venha apresentar a queda de seus hormônios, a queda de seus androgênios, principalmente da testosterona. Então, evitem usar o termo andropausa. É sempre melhor a sigla DAEM, que significa, como eu falei, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou até mesmo hipogonadismo de início tardio. Como vocês vão perceber no gráfico anexo, isso que eu acabei de falar, os sintomas vão se acentuando, ou o DAEM vai ficando mais frequente à medida que o homem vai envelhecendo. Para ilustrar o que eu acabei de falar, foi feito um estudo pelo Baltimore Longitudinal Study of Aging para estimar a prevalência de DAEM nos idosos nos Estados Unidos. E, como vocês podem ver no gráfico, na faixa etária de 50 a 59, a prevalência foi de 12%, de 60 a 69, 19%, na oitava década de vida, ou seja, dos 70 aos 79, 28%, e acima dos 80 anos essa incidência chegou a 49%. Bom, falando agora um pouco da fisiologia, os níveis de testosterona no homem vão se acentuar ao final da adolescência, início da idade adulta, atingindo seu pico máximo na faixa etária dos 20 anos e a partir da terceira década de vida, esse nível vai começar lentamente a sofrer queda, chegando a uma queda de até 2% nos níveis de testosterona total a partir dos 40 anos de idade. No gráfico ao lado, vocês podem ver isso que eu acabei de falar, um pico de testosterona dos 20 aos 30 e a partir daí esses níveis vão lentamente se declinando. A dihidrotestosterona é o androgênio mais potente que nós temos e exerce diversas funções no organismo masculino. Na embriogênese é responsável pela diferenciação em genitália masculina e na puberdade pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, a pelificação, o desenvolvimento do pênis, dos testículos. Na vida adulta, ela vai ser responsável pela manutenção de pele, pilificação, como barba, pelos de forma geral. E vai contribuir primordialmente também para a calvície nos homens.
Já o estradiol, a despeito de ser um estrógeno, ou seja, principalmente considerado um hormônio feminino, ele também tem função muito importante no homem. O estrógeno tem receptores no hipotálamo e vai ser responsável pela regulação da libido e também tem receptores nos corpos cavernosos, sendo muito importante para a ereção masculina. Nós concluímos daí que é fundamental esse equilíbrio entre dihidrotestosterona e estrogênio. Esse desequilíbrio vai gerar uma série de doenças, como por exemplo, perda de massa muscular, chamada sarcopenia, disfunção erétil, perda de massa óssea, desencadeando osteoporose ou osteopenia. Bom, falando sobre a testosterona circulante, vocês vão ver no gráfico ao lado que a maior parte dela é ligada a SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. A SHBG ela tem uma altíssima afinidade pela testosterona e essa testosterona ligada a essa globulina ela não exerce efeito algum. A testosterona ativa de fato, ou seja, testosterona livre, compreende apenas 2% da testosterona circulante e 38% dela é ligada à albumina, que é uma outra proteína ligada, mas com uma afinidade muito menor, uma afinidade fraca à testosterona, de modo que a testosterona ligada à albumina, somada à testosterona livre, é o que a gente chama de testosterona biodisponível. A soma da testosterona ligada à SHBG, da testosterona livre e da testosterona ligada à albumina vai nos dar o valor da testosterona total, que é o que habitualmente nós pedimos no teste inicial, na avaliação complementar inicial do paciente suspeito para DAEM. Então, recapitulando sobre as ações da testosterona, principalmente sobre a ação periférica da testosterona, no sistema nervoso central, no cérebro, ela vai ser responsável pela motivação, disposição, pela virilidade, libido, o apetite sexual do homem, no corpo, pela pilificação, pelo crescimento, manutenção da massa muscular no homem adulto e na medula óssea, uma função primordial que é a eritropoiese, ou seja, o estímulo à produção dos glóbulos vermelhos. Nesse vídeo a seguir, vocês vão ver como ocorre a produção de testosterona e sua ação nos receptores periféricos, desde o seu estímulo no hipotálamo, passando pela hipófise até a ação nos testículos. Neste vídeo vocês vão ver um pouquinho da produção, ação e manifestações clínicas da falta de testosterona. O hipotálamo produz o hormônio liberador de gonadotrofinas, ou GnRH, de modo pulsátil, estimulando a glândula hipófise, também chamada de pituitária, a liberar o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH. O LH vai ser liberado na corrente sanguínea e vai atuar nos testículos sobre as células de Leydig, onde se ligam aos receptores de LH e inicia uma série de reações bioquímicas responsáveis pela conversão do colesterol LDL em testosterona. A testosterona é então secretada na corrente sanguínea, onde será carreada até atingir os tecidos-alvo e exercer suas funções bioativas. A deficiência de testosterona é chamado hipogonadismo. O hipogonadismo pode ser definido em primário, quando ocorre uma deficiência de testosterona pelos testículos, ou hipogonadismo secundário, quando existe uma deficiência no eixo hipotálamo-hipófise. Também podem ocorrer formas mistas de hipogonadismo. Se quantidades insuficientes de testosterona atingirem os tecidos-alvos, desenvolverão os sintomas de hipogonadismo. No fígado, músculo e tecido adiposo, a testosterona liga-se diretamente ao receptor de androgênio. No fígado, ela é responsável pelo aumento da síntese de proteínas, enquanto que no músculo, ela acarreta o aumento de massa muscular. Homens com baixa de testosterona vão experimentar fraqueza, letargia e astenia. Nos outros tecidos, a testosterona necessita sofrer conversão antes de se tornar biologicamente ativa. No cérebro e nos ossos, ela sofre aromatização e é convertida em estradiol, ligando-se aos receptores de estrogênio.
A testosterona aumenta a síntese óssea e sua deficiência pode levar à osteoporose. Já no cérebro, a testosterona age estabilizando o humor, aumentando a libido, além de exercer efeito positivo sobre a cognição. Sua deficiência levará a alterações de humor, falta de motivação e redução da libido. Para se ligar aos receptores androgênicos na pele, cabelo, gônadas e próstata, a testosterona é convertida em dihidrotestosterona pela enzima 5-alfa-redutase. A testosterona, em níveis normais, promove o crescimento de pelos faciais, axilares e corporais no adulto, mas também pode levar à calvície em homens predispostos. Nos órgãos sexuais, a testosterona é responsável pelo desenvolvimento peniano, espermatogênese e crescimento prostático. O hipogonadismo pode levar, portanto, à disfunção eretil-vasculogênica e também a uma baixa contagem de esperma e infertilidade. Outro efeito da testosterona é sobre a medula óssea, no estímulo da eritropoiese, ou seja, na produção de glóbulos vermelhos e também regulação do sistema imune. Bom, agora que vocês conhecem sobre a fisiologia da produção de testosterona, a gente pode falar sobre a fisiopatologia da doença, ou seja, por que vai se desenvolver o hipogonadismo. Primordialmente por uma baixa produção de testosterona pelos testículos, mas também pode ocorrer o chamado hipogonadismo central, que seria uma deficiência na secreção de gonadotrofinas pela hipófise ou mesmo de hormônio liberador de gonadotrofinas pelo hipotálamo. Isso é bem mais raro. Também pode haver uma deficiência nos receptores periféricos de testosterona, uma insensibilidade adquirida a esses receptores. Desse modo, apesar de ter bastante testosterona circulante, não vai haver ação dessa, porque ela não vai conseguir se ligar àqueles receptores que vocês viram na animação. Isso é relativamente comum, a gente às vezes atende no consultório pacientes, às vezes velhinhos, com níveis de testosterona bem alto e, no entanto, com sintomas de hipogonadismo. Então, recapitulando, pode haver tanto uma deficiência na produção de testosterona, cursando com níveis baixos de testosterona, uma deficiência nos receptores da testosterona, uma deficiência na produção de gonadotrofinas e também outros fatores, como aumento, por exemplo, de SHBG, da globulina ligadora de hormônios sexuais. Vocês já viram que a SHBG exerce uma ligação muito forte com a testosterona. E uma vez ligada a essa globulina, essa testosterona não vai exercer função, apesar de contabilizar pro número de testosterona total. Também pode haver um envelhecimento das células de Leydig. As células de Leydig são aquelas células testiculares responsáveis pela produção endógena de testosterona. Então, havendo envelhecimento dessas células, mesmo com o aumento do estímulo por meio do hormônio luteinizante, o FSH, essa produção vai estar aquém daquela produção antes no homem jovem, no mesmo indivíduo jovem. Foram feitos vários estudos nesse sentido, e tem um estudo recente bastante interessante feito com ratos, no qual eles dosaram a medida de testosterona em ratos jovens e ratos idosos, ambos submetidos a dosagens altas de hormônio luteinizante, ou seja, eles estimularam bastante os testículos, as células de Leydig de ratos jovens e de ratos idosos e compararam a produção de testosterona em ambos os grupos. Naturalmente, a produção foi muito maior nos ratos jovens do que nos ratos idosos, a despeito do número de células ter permanecido relativamente constante. Bom, então vamos falar um pouco sobre o quadro clínico. De fato, como que o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino vai se manifestar? Então vai se manifestar em diversas esferas. Por exemplo, na parte sexual, o homem vai começar a apresentar disfunção erétil, não vai conseguir ereções de qualidade ou mesmo não vai conseguir ter uma ereção capaz de penetrar a parceira. Ele vai apresentar perda de libido, ou seja, vai perder o interesse, vai diminuir a sua frequência sexual, o seu interesse sexual. Vai apresentar alterações cutâneas, manifestando principalmente por perda da pirificação. E eu não estou falando do cabelo, estou falando da pirificação periférica, aquela purificação de região pubiana, pernas, braços.
A queda de testosterona vai ocasionar perda disso aí. Alterações do humor, depressão muitas vezes pode ser um sintoma secundário à queda de androgênio e aumento da gordura corporal. Vai haver uma sarcopenia, ou seja, vai haver perda muscular e, em contrapartida, aumento da gordura, aumento da lipogênese. Então, aquele homem que tinha um corpo atlético, que era magro, vai passar a ser um homem com barriga, com aumento da gordura, aumento do índice de massa corpórea às custas de gordura e não de músculo. E por último, mas não menos importante, vai haver uma perda da qualidade óssea, perda da matriz mineral. Problemas como osteoporose e osteopenia. Vai ser um osso mais frágil e a partir daí nós vamos ter fraturas patológicas, às vezes em atividades corriqueiras. Às vezes o idoso vai jogar uma partida de futebol, uma simples queda, ele já pode lesionar uma tíbia, até mesmo um fêmur. Aquele idoso que vai descer da banheira ou vai sair do chuveiro, cai e fratura o quadril. Isso se dá principalmente porque o osso do idoso é um osso com densidade mineral muito menor do que o jovem. Bom, uma vez diagnosticado o DAEM, como que a gente vai tratar? Antes de pensar em qualquer medicação, qualquer terapia medicamentosa, é primordial mudança no estilo de vida. A primeira linha de tratamento do DAEM é mudança de estilo de vida. Como? Primeiro, combate ao sedentarismo, estímulo de atividades físicas, aqui o paciente mais gostar, futebol, caminhada, musculação, tudo isso vai ser altamente benéfico para o restabelecimento dos níveis de testosterona. Cessação do tabagismo. O tabagismo é altamente deletério tanto às células de Leydig como às células de Sertoli, ou seja, células testiculares responsáveis respectivamente pela produção de testosterona e pela produção da espermatogênese. Então, parar de fumar ao mesmo tempo vai ajudar a restabelecer os níveis normais de testosterona, quanto vai contribuir para uma melhor função reprodutiva do homem. Diminuição da ingesta calórica. O sobrepeso, a obesidade está intimamente relacionada à queda nos níveis de testosterona e também comorbidades correlacionadas, como hipertensão arterial sistêmica e o diabetes. Então, além da mudança do estilo de vida, como que se dá o tratamento do DAEM? Com a terapia de reposição de testosterona, chamado de TRT. Então, mais do que restaurar os níveis séricos de testosterona total, o TRT visa o restabelecimento da função sexual, da libido do homem, do bem-estar físico e mental, da recuperação da massa óssea, o combate à sarcopenia, o combate à osteopenia, à osteoporose, devolvendo uma densidade mineral óssea saudável ao paciente. Habitualmente, nós visamos níveis de testosterona entre 500 e 700, mas isso vai variar muito de paciente para paciente e de acordo com a resposta que ele vai ter ao tratamento. Então, falando sobre a terapia de reposição de testosterona, nós temos uma infinidade de apresentações desse esteroide. Cada paciente vai se adequar melhor a um tipo de apresentação. Nós temos hoje apresentações orais, subcutâneas, transdérmicas, injetáveis e até mesmo implantes de testosterona. Em relação às formulações transdérmicas, nós temos géis e soluções hidroaquosas, geralmente na concentração de 1 a 2% de testosterona, cujos principais representantes são o Axiron e o Androxon. O tratamento é muito prático, tem rápida absorção, pode ser aplicado uma única vez por dia e o principal problema é o risco de transmissão interpessoal, ou seja, o paciente que usa esse tipo de formulação, ele pode acabar transmitindo para a esposa ou mesmo para o filho ao abraçar. Então, para evitar isso, o que a gente recomenda é que após a aplicação se evite abraço ou qualquer tipo de contato interpessoal ou, se for fazê-lo, que se faça vestido. Além disso, após 8 horas de aplicação do produto, o local de aplicação pode ser higienizado com pano úmido ou água corrente, uma vez que ele já foi completamente absorvido.
Um ponto a ser considerado é o alto custo dessas formulações. E isso deve ser levado em conta na hora de prescrevê-lo. Em relação aos injetáveis, nós temos várias marcas no mercado, com diferentes tipos de ação, diferentes meias-vidas e diferentes faixas de preço. Bom, eu vou começar a falar sobre os injetáveis com o propionato de testosterona, uma droga antiga, desenvolvida na década de 60 e cuja marca principal no nosso país é o Durateston. Uma das desvantagens do propionato de testosterona é o efeito de pico and valley, ou peak and valley effect, que são as oscilações no nível de testosterona sérico, ou seja, o paciente vai experimentar níveis altos, níveis suprafisiológicos de testosterona total, seguidos de níveis baixos de testosterona. E essa diferença de níveis de androgênio vai refletir diretamente na sintomatologia, no quadro clínico do paciente. Então ele pode ter picos de depressão, ele pode ter efeito até mesmo sobre a produção lipidogênica. Então o efeito de pico e vale é devido a uma absorção errática da droga, ou seja, o paciente ele vai fazer níveis altos, níveis suprafisiológicos de testosterona, seguidos de níveis baixos da droga. Essa oscilação é muito ruim, porque vai oferecer uma retomada dos sintomas de hipogonadismo. O paciente pode sentir intervalos de tempo, baixa libido, baixa disposição sexual, cansaço. A vantagem dessa droga está no baixo custo. Um análogo do propionato, o cipionato de testosterona, também droga antiga, desenvolvido nos anos 80, cujo principal representante no nosso meio é o Deposteron, tem uma meia-vida um pouco maior, de 10 a 14 dias. Desse modo, ele pode ser aplicado a cada 2 semanas, mas também tem o efeito de pico e vale. Bom, agora eu vou falar do undecilato de testosterona. Essa apresentação é a forma mais prescrita hoje em dia por nós urologistas. Ela tem uma vida muito maior que seus congêneres propionato e cipionato, tem uma meia-vida de 53 dias. Desse modo, o paciente pode receber uma aplicação a cada 3 meses, ou seja, 12 semanas. Por ser uma droga de depósito, ela tem uma liberação lenta e não tem o efeito de pico e vale. Os níveis de testosterona permanecem ao longo desses 3 meses praticamente constantes. Bom, e agora falando sobre os subcutâneos, ou implantes subcutâneos, chamados pellets. Os pellets são implantes subcutâneos, eles medem cerca de 3 milímetros, são bem pequenos, podem ser implantados no próprio consultório, não necessitam ir ao centro cirúrgico, e é o dispositivo de reposição de testosterona de maior duração. O implante de testosterona, um pellet, chega a durar de 3 a 6 meses. Antigamente eles tinham que ser removidos, hoje não mais. Eles são absorvidos pelo corpo. Eles também garantem níveis constantes de testosterona, mas infelizmente nós ainda não temos produção nacional. Todos os pellets são hoje em dia importados, geralmente dos Estados Unidos ou Europa. Bom, por último eu vou falar sobre as apresentações orais de testosterona, cujo principal representante é o undecanoato de testosterona. É uma apresentação que está em desuso, porque é uma droga de meia-vida curta, cerca de 4 horas, ou seja, vai precisar de 2 até 3 tomadas por dia, tem uma biodisponibilidade altamente variável e errática. A droga vai sofrer grande interferência da alimentação, por exemplo, e tem, além disso, um custo elevado. Bom, vou falar agora sobre os efeitos adversos e algumas controvérsias sobre a terapia de reposição de testosterona. Os principais são eritrocitose, a atrofia testicular, o câncer de próstata e a HPB, hiperplasia prostática benigna. Vamos falar da eritrocitose. Eritrocitose é o aumento na produção de glóbulos vermelhos, definido por um hematócrito maior que 52%. É o efeito adverso mais comum da terapia de reposição de testosterona e é muito mais comum com as apresentações injetáveis. Em 1999, foi feito um estudo por Dobbs que comparou formulações injetáveis versus não injetáveis, no qual ele mostrou que as injetáveis tinham uma incidência de até 43% de eritrocitose contra 15% das outras formulações. Essa eritrocitose postula-se que seja por uma supressão da epsidina, que é uma proteína carreadora de ferro, uma proteína responsável pelo armazenamento do ferro e também pelo estímulo direto à medula óssea.
ou seja, pelo estímulo direto à eritropoiese. Bom, agora eu vou falar sobre um efeito adverso que diz respeito a uma doença muito comum na urologia, a hiperplasia prostática benigna, conhecida pela sigla HPB. Desde 2002, foi demonstrado que a terapia de reposição de testosterona confere, após 6 meses, um aumento no volume prostático. Isso, num primeiro momento, ocasionou certa aflição em prescrição de testosterona para homens que tivessem próstatas um pouco maiores, ou até mesmo que já sofressem de hiperplasia prostática, sofressem com sintomas de trato urinário inferior causado por um aumento da próstata. Contudo, em 2010, Fernandes conduziu um grande estudo prospectivo no qual mostrou que, a despeito desse aumento do volume prostático, não houve piora dos sintomas causados pela hiperplasia prostática. De modo que, hoje, a terapia de reposição de testosterona só é contraindicada para portadores de HPB se o score de sintomas prostáticos, existe um score padronizado que a gente chama de IPSS, no qual quanto maior esse número, piores são os sintomas. Hoje, a contraindicação à terapia de reposição de testosterona só ocorre se tiver um score de sintoma prostático maior do que 20. Bom, agora eu vou falar sobre um tema capital na urologia, o câncer de próstata. E aí, a terapia de reposição de testosterona pode levar ao câncer de próstata? Durante muito tempo, isso foi uma controvérsia na urologia, porque nós sabemos que o câncer de próstata ele é alimentado, ele cresce sob o estímulo da testosterona. Então, durante muito tempo, houve receio à aplicação da terapia de reposição hormonal com medo de que esses homens pudessem vir a desenvolver câncer de próstata. No entanto, desde o começo dos anos 2000, diversos estudos comprovaram que a terapia de reposição de testosterona não ocasiona aumento de incidência do câncer de próstata. Não há correlação entre níveis de testosterona e câncer de próstata. Inclusive, a terapia de reposição de testosterona pode ser utilizada em pacientes prostatectomizados ou que sofreram radioterapia para câncer de próstata, sem risco de recidiva da doença. Bom, agora um ponto muito importante sobre a terapia de reposição de testosterona, que é a atrofia testicular. A atrofia testicular está entre os principais efeitos colaterais da TRT e isso tem que ser muito bem esclarecido ao paciente. Com a administração da testosterona exógena, vai haver uma supressão do chamado eixo HPG, eixo hipófise pituitária gônadas, ou seja, os testículos vão parar de sofrer estímulo das gonadotrofinas produzidas pela hipófise, a produção tanto de espermatogênese quanto de testosterona. Por quê? Porque o organismo já está recebendo testosterona externa. Isso é interpretado como se não precisasse mais de produção endógena. Então, com a perda do estímulo central para a produção da espermatogênese e da produção de testosterona, os testículos, nossas gônadas, vão entrar num estágio latente. E tudo que não trabalha, atrofia. Naturalmente, vai haver certa diminuição por atrofia dos nossos testículos, tanto em tamanho quanto em consistência. Os testículos que fisiologicamente têm uma consistência densa vão perder essa densidade e também vão sofrer redução no seu tamanho. E isso é uma característica inexorável. Não tem como a gente devolver o tamanho testicular prévio à pós-terapia de reposição hormonal. Por isso mesmo, tem de ser muito bem esclarecido ao paciente, antes do início do tratamento, que a terapia de reposição de testosterona, assim como o tratamento de diversas outras enfermidades sistêmicas, como diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, ele é um tratamento ad eterno, é um tratamento para o resto da vida. Afinal de contas, com a supressão do eixo e principalmente com o tempo decorrente desde o início da supressão do eixo HPG, essa gônada vai se atrofiar inexoravelmente, ou seja, sem retorno ao tamanho, à função original, e em caso de interrupção do tratamento, aquele hipogonadismo, aqueles sintomas que ele sentia antes
vão voltar de forma muito pior, muito mais acentuados. Caso o paciente ainda não tenha prole constituída ou ainda deseje ter filhos, deve ser oferecido a ele, antes do início da terapia, a criopreservação de esperma ou mesmo a administração concomitante de HCG, a gonadotrofina coriônica humana, que vai manter o estímulo testicular enquanto ele recebe a terapia de reposição com testosterona. Bom, agora um efeito colateral importante da TRT, as doenças cardiovasculares. Esse é um ponto muito controverso da terapia de reposição com testosterona. Existem vários resultados discordantes na literatura sobre os malefícios ou benefícios da TRT. Em 2009, Caminiti, com um estudo prospectivo, demonstrou um aumento na capacidade cardiopulmonar, um aumento na capacidade, a tolerância ao exercício por indivíduos com insuficiência cardíaca congestiva que receberam a TRT. Também foi demonstrado por Fu, em 2008, um efeito protetor endotelial, diminuindo o efeito da aterosclerose. Em contrapartida, Finkel, em 2014, mostrou um aumento de 2 vezes no risco de infarto agudo do miocárdio após 90 dias de início da TRT em relação ao grupo placebo. Bom, agora eu vou falar de outros efeitos mais raros da TRT. Um deles é a apneia do sono, que inclusive é uma contraindicação relativa à TRT. A terapia de reposição de testosterona ela não promove nenhuma alteração anatômica que predispõe à apneia do sono e é postulado que o mecanismo disso possivelmente seja central. Em relação aos efeitos colaterais dermatológicos, eles vão se manifestar principalmente em aumento de acne, aumento de oleosidade da pele e também reações alérgicas locais à aplicação, principalmente das formulações subcutâneas, sejam eles os implantes ou dos géis e soluções hidroaquosas. Em relação à retenção líquida, é um efeito colateral bem raro, felizmente, mas que tem que ser finamente monitorado, principalmente nos pacientes com função renal prejudicada, aqueles pacientes que já são renais crônicos, ou pacientes cardiopatas, principalmente os que têm insuficiência cardíaca congestiva. Em relação à ginecomastia, o aumento da mama nos homens, felizmente um efeito colateral pouco comum na TRT, ele se dá pela conversão periférica da testosterona em estrógeno e com isso vai haver estímulo às glândulas mamárias, provocando o aumento das mamas. Esse efeito geralmente pode ser combatido reduzindo a dose da reposição hormonal, reduzindo a dose dos níveis de testosterona, ou então entrando com drogas que combatam essa conversão, que são os inibidores da enzima conversora de testosterona em estrógeno, inibidores da aromatase. Para finalizar, 4 observações relevantes que eu quero que vocês guardem. Primeiro, o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino não deve ser encarado como uma entidade bioquímica isolada. O que eu quero dizer com isso? Você não deve tratar o exame laboratorial do doente, você deve tratar o paciente. O que eu quero dizer com isso? Você vai atender muitas vezes pacientes sem sintomatologia nenhuma, mas que por um motivo ou outro qualquer veio com uma dosagem baixa de testosterona. Esse indivíduo não necessita de tratamento, ele está bem, ele tem sua função sexual normal, função cognitiva, mental, não precisa de tratamento. Do contrário, você pode ver pacientes com níveis de testosterona relativamente normais ou no limiar inferior da normalidade, com uma sintomatologia abundante. Esse indivíduo vai se beneficiar muito da TRT. Portanto, vocês têm que sempre aliar o laboratório, principalmente a dosagem da testosterona total e o quadro clínico do doente. Se tiver os dois encaixando-se no contexto de distúrbio androgênico, esse indivíduo é o que você vai tratar. Segundo, tenha sempre em mente diagnósticos diferenciais de hipogonadismo. Nem toda disfunção erétil, nem toda astenia, nem todo distúrbio cognitivo e mental vai ser por baixa de testosterona. E isso é muito comum no nosso consultório. Você vai atender pacientes falando: pô, doutor, eu não estou conseguindo ter uma boa relação, não estou comparecendo mais, eu acho que eu estou com a testosterona baixa. O paciente já chega para você com o diagnóstico, ele acha
que a vida sexual dele está ruim porque ele está com testosterona baixa. E isso nem sempre é verdade. Muitas vezes essa testosterona está normal, até mesmo no limiar superior da normalidade. Mas o indivíduo é um indivíduo tabagista, diabético, dislipidêmico. Então tenha sempre em mente possíveis doenças associadas concomitantes ou não ao hipogonadismo, a baixa de testosterona. Da mesma forma, a propedêutica deve ser individualizada. Não existe necessidade de pedir uma batelada de exames para os pacientes. Enxergue o paciente como um todo, faça uma anamnese criteriosa, questione sobre tabagismo, sobre vida sexual, estilo de vida, e só com essa anamnese você vai poupar o doente de diversos exames totalmente desnecessários. Pergunte sobre comorbidades, sobre pressão alta, diabetes. Se o paciente é mais gordinho, talvez valha a pena medir a função tireoidiana dele com TSH, com T4 livre. Talvez valha a pena pesquisar sobre diabetes, principalmente se ele tem uma história familiar positiva, se ele tem pais, se ele tem irmãos com diabetes, principalmente do tipo 2. Também, se é mais gordinho, pesquisar dislipidemias, ou seja, aumento de triglicérides, do colesterol total. Portanto, enxergue o paciente como um todo e cada um diferente do outro. E por fim, tenham em mente que o objetivo da terapia de reposição de testosterona é restaurar a qualidade de vida do paciente e não garantir níveis suprafisiológicos de testosterona. O tratamento não é do exame, é do doente. Bom, eu finalizo aqui, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter trazido um pouquinho de conhecimento urológico. Fico à disposição, deixo na tela alguns dos meus contatos de redes sociais, e-mail. E quero agradecer ao pessoal do Unicerrado, da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigado, foi um grande prazer.